Salve gente boa desse Brasilzão e desse mundão, né? Tem gente de muitos países que acompanha o canal aqui. Seguinte, segunda-feira, dia de notícia, e várias, tá? Tem o desmentido de Donald Trump em cima do Dudu Bananinha. Você viu, né? O Eduardo Bolsonaro inventou uma história de que o governo Trump estava vindo no Brasil para enquadrar o Xandão. Tudo mentira, o próprio Trump desmentiu, ficou feio demais para Dudu Bananinha. Vou te contar essa história. Também vou te contar que o Trump, já que a gente está falando dele, pediu arrego para a China. Não aguentou segurar a onda. E não foi só para a China, não. Ele pediu arrego para outro país também, eu vou te contar, tá? Qual é esse outro país? Inclusive um país bem mais pobre que os Estados Unidos. Mesmo assim, o Trump não aguentou a onda das tarifas. Pediu socorro. Vou te explicar essa história nesse vídeo aqui. Vou te contar sobre a redução do preço do diesel, que tem um impacto em tudo. Tudo que você compra vai ficar um pouquinho mais barato por conta do preço do diesel que caiu. Tem Minha Casa Minha Vida para a classe média. Antes, né, era um programa só para gente muito pobre, agora já está atendendo a classe média também. Pô, classe média também merece um aceno aí do governo e está recebendo. Vou te explicar como é que funciona isso aí e tal, né? Tem troca de ministérios, mais uma. O Lula trocou agora a ministra das Mulheres. Agora quem assumiu foi Márcia Lopes. Você vai saber quem é, por que trocou, o que aconteceu, o que a gente espera dessa nova ministra, né? E também queria comentar com você essa matéria que saiu hoje falando que 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais. O que é isso? Você quer entender? Fica aí que você vai entender que essas pessoas são pessoas que não conseguem ler um texto. Elas até entendem algumas palavras ou outras, mas não conseguem ler um texto. Vou te explicar essa história também. E você vai ver que esse analfabetismo vinha caindo e, de repente, voltou a subir. Você vai ver, inclusive, quando e quem é o responsável. Vem comigo, sou Ricardo Mello, sou explicador-geral da República. Estou aqui para traduzir o português, ou melhor, o politiquês, o economês, o juridiquês, para o bom e velho português. Mas aquele português que todo mundo entende, né? E aí, te faço aquele pedido de sempre para meter o dedo no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque quem está no grupo de WhatsApp nunca fica sem ser avisado dos conteúdos novos e não perde nada, ainda recebe primeiro, tá? Antes de publicar, vai lá pro grupo. Então, ó, clica no link que tem aqui na descrição e eu te explico tudinho, detalhadamente, quando você entrar no grupo e você vai poder participar e receber os nossos conteúdos. Mas vamos nessa, que tem notícia para comentar, hein? Seguinte, vamos começar com essa aqui. Governo Trump desmente Eduardo sobre viagem de funcionário ao Brasil. Pois é, Dudu Bananinha, também conhecido como Eduardo Bolsonaro, inventou mais uma de tantas mentiras, né? Assim, não é poucas, mas ele inventou mais uma. E aí, os bolsonaristas nas redes sociais, em todos os ambientes digitais, ficaram polvorosos. Nossa, tá chegando um cara aí para enquadrar o Xandão, vai punir o Xandão e não sei o quê. Como se os Estados Unidos tivessem alguma ingerência dentro do Brasil, né? Como se a gente fosse, sei lá, subordinado dos Estados Unidos em alguma coisa. Mas enfim, o próprio Dudu Bananinha publicou um vídeo. Vou te mostrar um trechinho curto para você ver o que ele falou. Se liga. Amigos, acabei de ter uma notícia aqui que vou passar para vocês em primeira mão, tá? Essa semana agora vai estar em Brasília o coordenador para fins de sanções do State Department, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui não tem tic-tac, não. Deus quiser, os violadores sistemáticos de direitos humanos, que inclusive levaram à morte do Clezão e fazem tantas outras atrocidades, vão ser punidos. E os Estados Unidos, Deus queira, vai retornar a ser o país que exporta democracia e liberdade. O que me comove, assim, o que me toca o coração mesmo é ver bolsonarista falando em direitos humanos. Isso aí, ó, isso demonstra que essa é a maior lição que Alexandre de Moraes poderia ter dado ao Brasil. Ele ensinou os golpistas a se preocupar com direitos humanos. Mas enfim, você viu, né? Ele falou que o tal do David Gamble tá vindo pro Brasil e vai fazer, vai acontecer e tal. Tomou um desmentido na cacunda, como diz lá no interior, né? Mentira, mentira dele. O próprio Donald Trump desmentiu essa história. O representante de Trump vem ao Brasil para discutir segurança, não sanções contra Moraes. Matéria do Diário do Nordeste está dizendo o seguinte, que o cara vem aqui numa reunião com o governo brasileiro. Já estava prevista, inclusive, essa reunião. Uma reunião de colaboração entre os dois governos, tá? O que acontece? Ele vem discutir aqui estratégias de combate ao crime organizado. Recentemente foram presos 18 pessoas do PCC lá nos Estados Unidos,
né? Os Estados Unidos estão com uma nova política de combate ao crime organizado, às gangues, às facções criminosas, e o Brasil está conversando, perdão, o Brasil está conversando com os Estados Unidos para trocar informação, trocar inclusive dados de pessoas procuradas, né? Fazer uma parceria de combate ao crime organizado. Então veja bem, o cara pegou uma parceria entre o governo Trump e o governo Lula e transformou isso numa perseguição do governo Trump ao Xandão. Essa foi a invenção da história, né? Mas assim, tem gente que corrobora, tem gente que vai lá e diz, é isso mesmo, né? Inclusive na imprensa profissional, na imprensa grande, tá? O detalhe é o seguinte, hoje a gente tem que ter um certo cuidado para ler uma notícia. Tem que saber, por exemplo, quem está escrevendo e por que essa pessoa pode estar escrevendo determinadas coisas. Por quê? Não é porque é um veículo grande, tradicional, da mídia corporativa, tal, que você pode simplesmente sair acreditando. Calma, eu vou te mostrar um exemplo disso. Por exemplo, olha só essa matéria aqui. CNN Brasil, uma emissora relativamente respeitada, né? Conversa com Bolsonaro será prioridade para governo Trump, dizem fontes. O Departamento de Estado dos Estados Unidos enviou uma delegação a Brasília nesta segunda-feira. O grupo é chefiado por David Gamble, chefe interino da coordenação de sanções. Então, para começar, o cara é interino, né? E ele vem aqui falar de outro assunto que é a segurança pública. Ele nem está na função propriamente de aplicar sanção para os outros. É que o cargo está vago, ele está lá tapando buraco enquanto não nomeia alguém. Então já começa que ele não apita nada nessa história de sanção, porque ele é interino. Mas vamos lá, quem escreveu essa reportagem na CNN Brasil? Tá vendo o nome ali embaixo? Leandro Magalhães, CNN Brasil São Paulo. Tá aqui, Leandro Magalhães. Quem que é Leandro Magalhães? Então, olha essa história. Você vai começar a ligar os pontos. Jornalistas se demitem da CNN após entrevista chapa branca com Bolsonaro. A CNN fez uma série de reportagens especiais sobre a tentativa de golpe, sobre o 8 de janeiro, quebra-quebra, as articulações, tal. A Globo News fez, eles também fizeram. Detalhe, fizeram uma entrevista com o Bolsonaro para ele se defender, para ele dizer o que ele acha do 8 de janeiro e tal. E ele simplesmente falou, não tenho nada a ver com isso, isso é infiltrado do PT, é comunista infiltrado, aquela história toda. Isso é um negócio antigo, essa história aí. Só que o repórter que o entrevistou não apertou o Bolsonaro, não fez uma pergunta difícil para o Bolsonaro, simplesmente deixou o Bolsonaro falar o que quisesse, sem dificultar em nada a vida do Bolsonaro. Duas jornalistas que trabalhavam na CNN, que conceberam essa série de reportagem, falaram, pô, vocês estão de sacanagem com a gente, né? Colocar o sujeito para dar entrevista na matéria que fala sobre o golpe e não apertar, e não colocar as contradições dele, na hora que ele simplesmente fala que não tem nada a ver com isso, pediram demissão, não quiseram continuar participando desse circo bem mal feito, inclusive, da CNN. E quem foi o repórter que entrevistou o Bolsonaro nessa entrevista chapa branca? Leandro Magalhães. Quem que é o Leandro Magalhães? Então, Leandro Magalhães, eu tenho algumas referências dele. A primeira referência dele é o seguinte, é o único cara que entrevista o Bolsonaro na CNN. Bolsonaro só fala com ele, por que será? E aí o cara foi acusado por colegas de fazer uma entrevista chapa branca, né? Que não pergunta nada difícil para o presidente. Por causa disso, justamente, que o Bolsonaro só dá entrevista para ele, porque o cara é aliado, é próximo, é queridão, sabe? Queridão mesmo, queridão. Tô falando, olha essa fotografia aqui. De um lado tá o Leandro Magalhães entrevistando o Bolsonaro, do outro lado ganhando um abraço assim, efusivo, caloroso, sorridente do Bolsonaro, e ele também tá com cara de que não tá achando ruim não, sabe? Então é o seguinte, o Leandro Magalhães e o Bolsonaro, ó, são assim. E aí, se você pegar aquela matéria que ele fala, prioridade é a conversa com o Bolsonaro, segundo fontes, então já começa, segundo fontes, que fontes? Ele não fala. Então assim, pode ser que ele tenha conversado com alguém de fato, pode ser que ele simplesmente tenha inventado essa história de segundo fontes. E quais são as fontes que ele disse que conversou, sem citar nomes? Fontes da oposição, ou seja, bolsonaristas. Justamente a gente que está inventando a história de que o cara está vindo aqui para aplicar sanção no Xandão. Não, tá difícil. Sanção no Xandão, né? Então, assim, ele conversou com os caras que têm interesse em espalhar a mentira. E os caras aumentaram a mentira. E ele foi lá e, ó, publicou. Assim, na lata. Então, por isso que eu digo, mesmo quando você lê uma notícia de um veículo tradicional, tem que ter um certo cuidado, tem que tentar saber muitas vezes quem é que está escrevendo, quais são os interesses dessas pessoas, se é realmente uma pessoa que você pode chamar de isenta ou não, né? E aí a gente está vendo nesse caso da CNN Brasil que não é isento.
né? Leandro Magalhães escreveu uma matéria que atende completamente aos interesses dos próprios bolsonaristas. E aí, como é que termina essa história? Eduardo Bolsonaro dobra a aposta em disputa de versões com os Estados Unidos sobre Alexandre de Moraes. O que acontece? Paulo Figueiredo, neto do João Batista de Figueiredo, ditador, o último ditador do Brasil, o neto dele é um ditadorzinho também, um projetinho de ditador, né? Tá lá, foragido nos Estados Unidos. Fugiu para enfrentar a justiça brasileira. A justiça brasileira não consegue nem citar, nem entregar uma intimação para ele, lá nos Estados Unidos. Covardão. Mas ele fica agitando. Ele e o Eduardo Bolsonaro ficam agitando juntos, inclusive. Eles vão lá na porta da Casa Branca. Quando eu digo na porta, é na rua. Ah, estávamos lá dentro tomando café com o Trump. Tudo mentira, né? Tudo isso. Eles porque não fizeram uma imagem, uma fotografia lá dentro. Mas eles aparecem lá na portaria. Qualquer pessoa pode ir lá na portaria da Casa Branca e gravar um vídeo e falar que estava lá dentro. Que é o que eles fazem. O Paulo Figueiredo fez uma postagem no tweet dizendo assim: você acha que os Estados Unidos iam admitir que iam mandar um sujeito aí para aplicar sanção? Claro que não, né? Então é óbvio que eles vão fazer, mas não vão contar. E o Eduardo Bolsonaro foi lá e compartilhou esse tweet, retuitou esse tweet. Ou seja, ele está insistindo nessa história. Pode ser que o cara se reúna com o Bolsonaro, diz que ele vai se reunir com o Bolsonaro, com o Flávio Bolsonaro e com essa galera toda. Pode ser que se reúna, por quê? Porque o cara é trampista, os trampistas são mesmo aliados do Bolsonaro. O que a família Bolsonaro quer para o Brasil é o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, ou seja, implantar uma ditadura dentro do sistema democrático, perseguir opositores, perseguir a justiça, né, e levar a economia ao caos. É isso que o Trump está fazendo e é isso que os Bolsonaro querem fazer aqui. Então eles continuam nessa proximidade, como eles são próximos, agem juntos no mundo inteiro, pode ser que tenha mesmo essa reunião com o Bolsonaro, pode ser que tenha a mesma reunião com o Flávio, até para alguém tirar uma foto e postar nas redes, falar, tá vendo, não falamos que ele veio aqui para isso e tal. Só que não tem absolutamente nada a ver, assim, de fato, se tivesse uma intenção de aplicar uma sanção no Alexandre de Moraes, não precisaria vir aqui no Brasil para poder resolver isso. Lá dos Estados Unidos faz uma call, uma chamada de vídeo, conversa com quem tem que conversar e resolve o que tem que resolver. Não precisa vir para o Brasil para fazer esse tipo de discussão, né? E assim, você duvida, Ricardo, que vai ter uma sanção contra o Alexandre de Moraes? Não, não duvido de Trump, eu não duvido de nada, né? Pode acontecer sim, porque ele é doido o suficiente para qualquer coisa. O que não quer dizer que isso vai ter um resultado prático, por exemplo, alterando o resultado dos processos do Bolsonaro. Bolsonaro não vai escapar da cadeia porque Trump vai fazer isso, aquilo, aquele outro, entendeu? Aliás, Bolsonaro agora com esse monte de operação, com esse monte de recuperação e com o exemplo do Collor, eu já começo a pensar o seguinte, condenado ele vai ser, vai. Vai ser condenado à prisão? Vai também. E vai cumprir prisão? Vai também. Agora, se ele vai cumprir prisão numa cadeia ou prisão domiciliar, eu já estou ficando em dúvida, né? Prisão domiciliar é melhor que nada, pelo menos ele fica preso em casa, não pode sair, não pode ficar fazendo comício, não pode ficar recebendo visita de noite, não pode usar rede social, não pode usar computador, não pode falar com um monte de gente, já é alguma coisa, mas é muito pouco diante de tudo que ele fez. Diante das 700 mil mortes da pandemia, diante da tentativa de golpe de Estado, de tudo mais que o Bolsonaro fez. Seria um absurdo ele cumprir prisão domiciliar. Mas duvidar, vou te falar, não duvido, tá? Não duvido, porque do jeito que a coisa tá indo, né? Enfim, Brasilzão do jeito que vai. Depois do Collor, meu amigo, minha amiga, eu não duvido de mais nada. Infelizmente, não duvido de mais nada. Mas, enfim, seguimos aqui o nosso assunto, que a gente continua a falar de Trump, mas de outro aspecto do Trump. Trump amarelou, o laranjão amarelou, arregou, pediu pinico para a China. Foi atrás da China e falou, ei, vamos negociar essa história das tarifas aí? A China falou, mas não foi você mesmo que implantou as tarifas? Então, mas eu queria conversar, sabe? Então, por quê? Porque a China não procurou o Donald Trump. A China falou, você quer tarifa? Beleza, toma tarifa. Você depois tarifa na gente, a gente põe você e não queremos papo, não precisamos conversar. E a China está cheia da grana. Está com muito estoque de dinheiro, de dólares, para segurar a onda por muito tempo com essas tarifas aí. Ah, mas vai prejudicar a China? Não, ela compra os produtos de outros países, não compra dos Estados Unidos. Quem se lasca são só os Estados Unidos. Eles são os maiores compradores do mundo, a China é a maior vendedora do mundo. Então, quem sai no preju é o cidadão americano, né? E aí, olha só, o governo chinês confirma que foi procurado por Trump para negociar tarifas. Então o Trump, qual que é a tática dele? Ele mete uma tarifa e fica lá de bracinho cruzado esperando o país procurar. Ô Trump, vamos conversar, vamos tentar ajeitar isso aí e tal. Aí
ele, se sentindo por cima da carne seca, vai impor as condições que ele bem entender. Neste caso da China, deu tudo errado, porque a China, como eu falei, meteu tarifa de volta nos Estados Unidos e ficou quieta. Não quero conversar, não estou preocupado, deixa o pau comer. E aí foi passando o tempo, começou a complicar as coisas, começou a dar inflação lá nos Estados Unidos, começou a gerar desemprego, já tem empresas se demitindo por conta de tudo isso, a inflação já subiu, a economia despencou nesse trimestre, despencou mesmo, quase 3% na comparação com o trimestre anterior, quando ainda era o Joe Biden o presidente, quase 3% de redução do PIB. Por aí você tem uma ideia, né? E aí o Trump, poxa, se a China não vai me procurar, tipo, meio que deu errado, né? O meu blefe deu errado. Vou procurar então os chineses. E procurou. A China mesmo confirmou. Não só a China, procurou o México também. Não te falei que era um outro país, inclusive, muito mais pobre que os Estados Unidos? Então, China e México expõem iniciativas de Trump em busca de negociação de tarifas. Veja o que pressiona o americano, o norte-americano ou o estadunidense, como tem muita gente que gosta que a gente fale. Então, o México vende muito carro para os Estados Unidos, vende aço para os Estados Unidos. Então, assim, vende produtos que são muito importantes para a cadeia de produção das indústrias americanas. E o México tomou tarifa e meteu tarifa de volta também. E está tocando o barco, do mesmo jeito que a China. Embora seja um país mais pobre, que não tem a mesma capacidade financeira que a China, o México saiu para tocar em frente, e dê no que dê. E aí, Trump viu que estava prejudicando muito a própria economia americana. Então ele procurou, além da China, o México também. E galerinha, vamos conversar, galerinha, né? Para ver se tira alguma vantagem. Mas como ele está, ele procurando, ele indo atrás, ele já chega em desvantagem dessa negociação, né? Não é ele que está dando as cartas. Ele começou a bagunça, porque ele começou a impor as tarifas, só que levou a tarifa de volta e quem deu tarifa de volta não quis saber de conversar. Então ele está numa situação muito pior que esses outros países, né? Inclusive, olha essa notícia. China desmente Trump sobre negociação. Os Estados Unidos devem parar de criar confusão. Por quê? Porque o Trump, que é mentiroso, assim, igualzinho à família Bolsonaro, na verdade o Trump é o professor de mentira da família Bolsonaro, ele disse o contrário, que a China é que tinha procurado os Estados Unidos. Ele queria vender essa imagem de vencedor, de fadão, sabe? E a China falou, mentira, Trump, não mente, Trump. Não mente pro mundo não, Trump. Foi você que procurou a gente, você que veio aqui do rabinho entre as pernas pedir ajuda pra gente negociar, Trump. A China desmentiu. E falou, para de criar confusão, para de inventar mentira, de enganar os outros. Onde é que você pensa que você vai parar com isso? Foi você que procurou a gente. Ou seja, desmoralizou o Donald Trump, né? E ele está numa situação muito difícil, né? Apertado tudo. E aí, assim, inventando, apertado, com dificuldade, mas inventando. Olha essa. Trump anuncia tarifa de 100% para filmes produzidos fora dos Estados Unidos. O Ainda Estou Aqui, quando passou nos Estados Unidos, não tinha tarifa. Se fosse agora, ia dobrar o preço do ingresso. Então, assim, você vai no cinema, se você assiste um filme americano, é X, sei lá, $10. Ah, mas o filme é brasileiro, $20. É isso que o Trump está fazendo. E a alegação é a mais idiota do mundo, né? A alegação de que os filmes estrangeiros são uma ameaça à segurança nacional. Por quê? Justamente porque um filme exatamente como o Central do Brasil, não, como Ainda Estou Aqui, foi exibido nos Estados Unidos e despertou no povo norte-americano essa percepção do quanto esses ditadores são perigosos e o quanto eles são cruéis, né? Então o Trump, esses filmes chegam aqui alertando os americanos das nossas sacanagens, então é melhor não. Então ele meteu tarifa, né? Para criar um fato, para sair na imprensa. Pronto, saiu, Trump, conseguiu o que você queria, tá bom? Satisfeito? Então bom, senta lá, Cláudia. E aí, seguinte, qual que é o resultado de tudo isso até agora? Todas essas ações do Trump. Crise econômica, inflação em alta, desemprego em alta, economia em baixa. McDonald's vira símbolo da crise que atinge americanos de baixa renda. McDonald's, que é um símbolo americano, está registrando queda nas vendas, quedas importantes nas vendas. Não só o McDonald's, aquela Domino's, que é aquela rede de pizzarias também. Estão registrando quedas importantes nas vendas e eles conseguem mapear. E eles mapearam o quê? Que é a população mais pobre e a população hispânica, que é justamente o imigrante. O imigrante está com medo de sair na rua para ir comer um McDonald's, de ser preso e ser deportado. Então ele nem vai. Sabe? O Walmart, que é uma rede de supermercados, também está registrando uma queda assim, absurda nas vendas, principalmente para os hispânicos.
E aí isso já está começando a gerar retração no mercado de trabalho. Existe montadora de automóvel nos Estados Unidos demitindo. Existe montadora dando férias coletivas, porque não está vendendo carro. Porque o americano está com muito medo de gastar dinheiro. De, sei lá, reformar a casa, trocar de carro. Ele tem medo por conta do que está acontecendo com a economia. E aí, diante disso, do cenário é justamente o de retração na economia, né? A economia começa a cair. E é o que está acontecendo com os Estados Unidos. Não é à toa que o Donald Trump está péssimo de aprovação. É o presidente mais desaprovado na história da democracia brasileira nos primeiros 100 dias de governo. Tem mais gente desaprovando o Trump do que aprovando. E aí, pensa bem, ano que vem tem eleições de meio de mandato, as chamadas midterms. Essas eleições vão renovar uma parte do Congresso Nacional. Hoje o Trump tem maioria na Câmara e no Senado. Mas se continuar do jeito que está, ele vai perder essa maioria. Eu não diria que vai perder essa maioria a ponto de sofrer um impeachment, assim, porque teria que ser uma maioria muito grande para os democratas. Eu não acredito que isso vai acontecer. Mas vai ter uma maioria democrata que vai simplesmente paralisar o governo Trump, vai impedir que o Trump continue destruindo os Estados Unidos e o mundo, porque ele está afetando o mundo e destruindo muita coisa no mundo. Então, com esse andar da carruagem, a popularidade despencando, o ano que vem você vai ver uma reviravolta nas eleições de meio de mandato. E aí toda essa tranquilidade que o Trump acha que tem até o momento, porque ele tem maioria nas duas casas legislativas, ele vai acabar perdendo essa maioria e vai ficar bem amarradinho, vai ficar bem difícil para ele conseguir sair dessa roubada aí, que ele mesmo se meteu e meteu os Estados Unidos inteiro e indiretamente meteu o mundo inteiro, né? Enfim, mas é isso. Ó, queria te mostrar umas coisas aqui, bem legais, importantes. Seguinte, olha esse print aqui. É essencial ter interesse, parará, olha só. Cheguei em casa exausto depois de 10 horas na fábrica e mesmo cansado, estou aqui dedicando meu tempo para montar alguns vídeos e tal. O cara ganhou $643 de renda extra. É o Carlos Matos. Ele autorizou, tá? A gente mostrar essa mensagem dele aí. Por quê? R$643 dá mais ou menos R$3.600. O cara ganhou como renda extra. Ele trabalha numa fábrica e faz renda extra. Se bobear, ganha mais do que ganha na fábrica, tá? Olha só. A Carolina, que também, vou tirar esse logotipo aqui de cima para você ver direito, olha lá. Carolina, ela também está aplicando as técnicas que aprendeu no curso, $1.049, R$6.000 ela ganhou, 6.000, tá? Tem mais uma aqui que eu queria te mostrar, que é essa só. Em 4 meses fazendo trabalho online pelo computador e pelo celular, o Paulo Rodrigues já está ganhando $2.154. Sabe quanto que é isso? R$12.000 por mês. 12 mil, meu amigo, minha amiga, online, trabalhando de casa, sentadinho no computador, a hora que ele quer trabalhar, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sem compromisso com o horário. Ele decide como ele quer trabalhar. Isso é uma oportunidade que muita gente tem, que é justamente trabalhar online, de mudar sua rotina. E isso pode valer a pena para muita gente. E eu estou dando essa dica porque é o seguinte, aqui na descrição do vídeo tem um link, é o primeiro, de cima aqui. Se você clicar, você vai abrir um chat, vai conversar com o Clayson, ele vai te explicar tudo que você precisa para saber o que você faz para entrar nesse mundo dos negócios online, tá? Porque tem, muitos cursos aqui, por exemplo. Dá um print na tela, vou mudar aqui para você ver, dá um print na tela, para o vídeo, dá um print para você ler direito com calma, e aí você vai ver quais são os cursos disponíveis, tem algum que te interessa, e aí você vai conhecer. Não se esqueça, 7 dias de graça, não paga nada. Você pode, inclusive, conhecer o curso que você escolheu inteirinho nesses 7 dias e só depois decidir se vale a pena para você ou não. O fato é que tem muita gente ganhando dinheiro, você acabou de ver aí, eu acabei de mostrar as mensagens, 12 mil no mês, trabalhando em casa, tá? Enfim, se você estiver interessado, mas interessado mesmo, clica no link aqui na descrição e vai conversar com o Clayson, que você vai saber tudo que você precisa de uma dessa, meu amigo, minha amiga, você muda de vida, tá? Mas enfim, vamos seguir, tem notícia. Qual que é a notícia da vez? Essa aqui, Petrobras reduz preço do diesel para distribuidoras. Saiba o que entra no valor cobrado na bomba. A Petrobras reduziu mais uma vez o preço dos combustíveis da refinaria para as distribuidoras. Então a distribuidora também tem que repassar esse preço para o posto com desconto, porque ela está recebendo um desconto bastante razoável, como você vai ver daqui a pouco. Se a gente comparar com dezembro de 2022, ou seja, o último mês do governo Bolsonaro, sabe quanto que o diesel já caiu? 34,9%, quase 35%. O diesel já caiu mais de 1/3 do preço de 2022 para cá. Tá?
E sem aquela papagaiada do Bolsonaro de ficar arrancando o ICMS dos estados. E mesmo assim o diesel está bem mais barato, 1/3 mais barato. É um absurdo, tá? E quanto que é dessa vez em números? Então, Petrobras corta 16 centavos no litro do diesel para as distribuidoras. E isso você sabe, né? Perdão pela minha tosse, que hoje está difícil. Isso gera um impacto nos custos de tudo. Porque tudo que você compra, tudo, comida, roupa, tudo, é transportado pelo Brasilzão de caminhão, né? Usa óleo diesel. Então o frete fica mais barato. E o frete ficando mais barato, o produto também fica mais barato, vai impactar diretamente na sua vida essa redução do preço do diesel. É mais importante, inclusive, reduzir o preço do diesel do que reduzir o preço da gasolina, porque o preço do diesel impacta todo mundo. O preço da gasolina impacta quase que só quem tem carro. E o do diesel impacta quem não tem também. Até quem depende do transporte público, porque até o transporte público deixa de subir o preço da tarifa porque teve redução no custo do combustível do ônibus, do trem, do metrô. Tá? Então por aí você tem uma ideia como essa notícia é importante para você. Produção de petróleo e gás natural no pré-sal registra recorde em março. E tem essa também, a Petrobras está bombando na produção de diesel, né, de petróleo e de gás natural lá das reservas do pré-sal. Para você ter uma ideia, de um mês para o outro, o aumento foi de 5%, 5,2%. E se você comparar com março do ano passado, porque esse dado aí é de março desse ano, tá? É sempre um mês atrás. Se você comparar com março de 2024, o aumento foi de 10%. Olha o tanto que está produzindo mais. Então, assim, a Petrobras está investindo em aumentar a produção. Aumentando a produção, aumenta a oferta. E esse é um dos fatores que ajudam a baratear o preço. Porque se tem mais oferta, o preço cai, né? Então, esse investimento da Petrobras, essa é a política da Petrobras no governo Lula. Produzir bastante para que essa oferta maior ajude a gente a manter um preço controlado. E isso ajuda a reduzir também a inflação. Né? Importante essa decisão do governo. E tá aí, mais um negócio que você não vai ver nas principais manchetes. Se você der um Google, você até vai achar notícias sobre isso, porque os sites fazem, você tem a obrigação de fazer. O problema é onde eles colocam, né? Você entra lá no portal, tem aquele monte de notícias, manchetona grande, umas menores, na primeira página. Dificilmente você vai encontrar essa notícia na primeira página. Se encontrar, vai ser lá embaixo, no cantinho, de lado, num lugar onde pouca gente olha, tá? Por quê? Porque notícia de interesse do governo? Esse a imprensa esconde, faz tudo que puder. Pois é. E essa é outra notícia. A Caixa passa a oferecer crédito imobiliário pelo Minha Casa Minha Vida, classe média. Veja regras, o que acontece? O Minha Casa Minha Vida sempre foi feito para pessoas muito pobres, pessoas simples, pessoas humildes, que ganham pouco, né? Só que a classe média também se via no direito e tem direito, porque ela também paga imposto como todo mundo, e a classe média é aquele grupo de pessoas que fica no limbo, né? Fica ali no meio do caminho. O governo faz muita coisa pelos pobres, e o governo Lula 1 e 2 fizeram, esse governo Lula 3 também está fazendo, e quando o pobre tem dinheiro, ele compra, ele gasta, ele movimenta a economia, e no fim das contas quem ganha dinheiro é o rico. E quem está no meio recebe muito pouco benefício. Então o governo falou, não, peraí, vamos pensar na classe média também. E aí lançou Minha Casa Minha Vida para a classe média, que você pode comprar imóveis de até R$500 mil, e a renda da família pode chegar a R$12 mil. Imagina, até pouco tempo atrás, quem ganha 12 mil não tinha direito a Minha Casa Minha Vida. Você vai fazer um financiamento, você tinha que fazer o financiamento normal no banco, com o juro normal do banco, sem esses benefícios que o Minha Casa Minha Vida oferece, né? Que é um prazo mais alongado, juros menores, e em algumas faixas, inclusive, um subsídio, um pouquinho da grana que o governo paga também. Então, assim, classe média também vai entrar no Minha Casa Minha Vida, vai ter imóveis um pouco mais caros e isso também ajuda a movimentar a economia, porque a classe média vai poder comprar casa num precinho um pouco mais em conta, um pouco mais camarada, porque é o preço que é vendido pelo programa Minha Casa Minha Vida. E isso é mais uma notícia boa, dessa vez para a classe média, que vive reclamando, que ninguém faz nada por ela, mas tá aí, estão fazendo agora, nesse momento, né? Outra notícia do dia que é importante a gente comentar. Lula demite Cida e mantém PT no Ministério das Mulheres. O que acontece? O Lula demitiu a ministra Cida Gonçalves, que é do PT, ministra das Mulheres, e nomeou uma outra ministra que também é do PT, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Por que foi essa troca? Qual foi o motivo? Segundo andei apurando aí com fontes do governo, a Cida era discreta demais, tinha uma participação muito discreta, não se destacava em nada, não tinha uma política assim que virou uma marca do governo, e o governo está precisando de gente que tem um pouco mais de estofo, tem um pouco mais de... né, que apareça mais, que as políticas apareçam mais, por conta dessa questão da popularidade do governo. Então ele estava achando ela meio apagada, e por conta disso trocou, né? E quem é
a nova ministra. Quem é Márcia Lopes, nova ministra das Mulheres do governo Lula? Ela é uma assistente social, ela é filiada ao PT desde praticamente a fundação, lá 80 e tanto, 82 se não me engano, ela se filiou ao PT, já foi vereadora no interior do Paraná, já foi ministra do governo Lula II, lá no finalzinho de 2009, 2010, ela trabalhou no Ministério dos Direitos Humanos, em outros ministérios da área de direitos humanos, da área de direitos sociais, no Ministério também de Combate à Fome, na época, lá nos primeiros governos Lula. Foi secretária, aí foi subindo e virou ministra, né? E agora está de volta, justamente porque ela tem um outro perfil, um perfil assim, um pouco mais arrojado do que a Cida Gonçalves, então o governo espera que essa nova ministra chegue mostrando a que veio, mostrando as políticas públicas desenvolvidas em defesa da mulher, que faça uma coisa um pouco mais, precisa ser, né? Mais espalhafatosa, que apareça mais, porque o povo está precisando saber o que o governo está fazendo. Então, tem esse ponto aí, que a nova ministra, ao que consta aqui, não tem nenhuma denúncia de corrupção, de nenhum problema passado que envolva ela em relação a algum tipo de ilegalidade. A ficha dela está limpa, está tranquila. Resta saber se ela vai realmente cumprir isso que o governo espera dela, que seja uma ministra assim, mais presença, né? Que apareça mais, que traga mais à tona as políticas públicas voltadas para os direitos das mulheres. Resta esperar para ver e torcer para dar certo, né? Enfim, tem outra notícia aqui que eu queria comentar com você, que foi manchete durante uma boa parte do dia hoje, né, nos principais portais, que é justamente a questão do analfabetismo no Brasil. E é uma notícia preocupante, tá? 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais, indica o estudo. O que é um analfabeto funcional? Um analfabeto funcional é uma pessoa que sabe ler e escrever, só que muito pouco. Ela sabe identificar palavras. Por exemplo, se ela está no ponto de ônibus e passa o ônibus lá com o bairro dela, ela consegue identificar, ela consegue pegar aquele ônibus, ela consegue ler um recibo do supermercado, ela consegue ler um extrato bancário, entender. Mas se você der um texto para ela ler, ela vai ter dificuldade de juntar as palavras, de formar frases, de entender o contexto daquilo ali. Sabe? Então, assim, é uma pessoa que, se ela for ler uma notícia de jornal, ela não vai entender. E aí o que acontece? Ela se informa pelo grupo de Zap, né? Porque vem um meme, vem uma piadinha, vem uma frase de 2 linhas, fica mais fácil para ela compreender. E esse é o grande perigo. É por isso que tanta gente é levada à fanatização. Agora, detalhe, a gente está falando de 30% dos brasileiros praticamente, que embora saibam ler e escrever, sabem muito mal, não conseguem se virar adequadamente, né? E aí tem uma tabela aqui que mostra como isso foi mudando ao longo dos anos. Isso é importante você ver, tá? Ó, alfabetismo no Brasil. O roxo é o funcionalmente alfabetizado. O que é o funcionalmente alfabetizado? É a pessoa que se vira bem. A pessoa que lê um texto, que entende, né, que escreve um texto bem escrito e tal. E você tem o analfabeto funcional, que ele não é analfabeto completamente, ele sabe ler e escrever, mas mal, né? E olha aqui a parte de baixo da tabela. O laranja aqui é justamente o analfabeto funcional. Dá uma olhada nas datas aí, ó. 2001, 2002, os últimos 2 anos do governo Fernando Henrique Cardoso era 39%. Aí 2003 entra o Lula. Tá lá, ó, segundo quadradinho. Aí, ó, cai para 38, 36, 34, 27. No governo Lula caiu 12 pontos percentuais o número de analfabetos funcionais no Brasil. Despencou, isso é uma despencada considerável. É quase 30% de redução do analfabetismo funcional. Aí ali no período do Dilma ficou mais ou menos na mesma toada, 27, 27, 27, pum, 2018, ano em que o Temer assume, sobe para 30%. Então foi assim, foi só dar o golpe, os analfabetos funcionais também começaram a aumentar. A educação piorou. E aí, olha só, 2024, cai de novo para 29, ou seja, já aparece a primeira queda. Então, todos os governos do PT, tá aí nessa tabela, não sei o que estou falando não, caiu o número de pessoas mal alfabetizadas. Aí foi só darem o golpe, assumir o Temer, subiu o número de pessoas mal alfabetizadas, e agora o Lula assume, cai de novo. Se isso não te explica, não tem mais nada que vá te explicar a prioridade desse governo na educação, na comparação com os outros, né? Porque se esse número aqui não te convence, lamento, você não tem como ser convencido. Mas enfim, está demonstrado por A mais B, mais uma vez, a preocupação social e educacional
dos governos de esquerda, né? Tá aí o número que não me deixa mentir, isso é estatística oficial, e essa estatística não é do governo, essa estatística é de um instituto, vamos pegar o nome do instituto aqui, é de um instituto indicador de alfabetismo funcional, esse é o nome, o INAF, tá? E isso aí é uma parceria, tá vendo? A Fundação Itaú, Fundação Roberto Marinho, Instituto Unibanco, Unesco, Unicef, é uma entidade que organiza essa pesquisa sempre com o apoio dessas instituições. Então são instituições não governamentais, não são influenciadas pelo governo. É o governo que diz que é assim. São essas entidades que medem a capacidade de aprendizado das pessoas e chegar a essa conclusão. E aí é mais complicado ainda porque a manchete fala 3 em cada 10 não conseguem ler direito, mas não explica isso que eu acabei de explicar, né? Que vinha em queda, essa queda foi interrompida por um golpe de Estado e agora que a democracia voltou, começa a cair de novo o analfabetismo funcional. Isso a matéria devia deixar mais clara, talvez até na manchete ou no subtítulo, mas, de novo, né? Não interessa para essa gente falar algo que possa ser visto como positivo sobre o governo Lula. Não interessa para a mídia tradicional. Se a gente não falar aqui, ninguém mais fala, né? Enfim, é isso. Eu fico por aqui, tá? Fico por aqui. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Te convido de novo para entrar no nosso grupo de Zap. Clica no link que está aqui na descrição, logo lá embaixo, tá? E clica no primeiro link aqui para você tentar mudar de vida, de repente, trabalhando online como complemento de renda ou como renda principal. Não perde essa chance, não. É para quem quer, tá? E para quem está interessado. E é trabalho mesmo. Não é fórmula de ficar milionário, não. Mas é isso, eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política, a justiça, a economia brasileira e do mundo. Um abração para você. Tchau.